Meu nome é Marcelo Gonçalves, estamos aqui na Casa Espírita Pão Nosso e hoje o tema do nosso estudo é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E como disse o Raimundo aí, embainha a tua espada, né? Embainha a tua espada pode ser até usada aqui como nosso ponto de partida, como um conselho de um pai físico mesmo, né? Do pai natural, pai de sangue, para o filho também, pela prudência, pela mansidão, né? Para não querer resolver tudo na violência. Isso é um conselho paterno que a gente pode tomar também. Mas eu quero fazer o nosso ponto de partida da nossa discussão aqui com aquela seguinte pergunta que Jesus fez, né, aos presentes quando a mãe e os irmãos dele foram ter com ele. E ele perguntou: quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Ou seja, a gente pode tratar quem são nossos pais e quem são nossos irmãos. A gente pode ter pelo menos duas linhas aí para a gente discutir essa pergunta que ele fez. Primeiro é aquela: é só o pai natural, a mãe natural? Só o pai natural e só a mãe natural que a gente pode considerar como os nossos pais? É claro que não, né? A gente pode ter também aquela situação onde não é o pai biológico, a mãe biológica que nos criam, né? Muitas vezes pode ser um avô, um tio, ou até uma pessoa que nem é da família, né? E mesmo você tendo o seu pai biológico, a sua mãe biológica, muitos de nós também, às vezes, acaba tendo proximidade até, né, com outras pessoas que nos dão também esse tipo de auxílio, nos orientam e, de uma certa forma, traz para a nossa vida alguns princípios, alguns valores que são importantes também, né? E o outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente considerar quem são quem é minha mãe, né? Quem são nossos pais e quem são os nossos irmãos ou os meus irmãos, como disse Jesus. A gente pode também tentar fazer essa análise a partir do que é a parentela natural, né? O que é a parentela aqui na Terra, do que é a parentela, né? Quem é a nossa família espiritual. Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela nos explica o seguinte: a nossa reencarnação, né, na verdade, a nossa encarnação aqui na Terra, ela pode estar seguindo, ela pode estar respondendo a alguns propósitos que a gente tem, né, para a nossa evolução. Então a gente pode estar reencarnado entre aqueles espíritos que fazem parte da nossa parentela espiritual, né? A gente está sempre encarnando no seio dessa família, aqui na Terra, mas já trazendo do mundo espiritual essas relações, já de afinidade, né? E não necessariamente a gente vai estar dentro dessa família natural aqui. Esse espírito que nos é afim, ele pode estar até em outra família, né? No vizinho, no ambiente de trabalho, aqui mesmo no centro espírita e assim por diante. Mas também essa família que a gente está inserido aqui na Terra, ela pode estar por algum motivo também sendo composta por espíritos que a gente não tem tanta afinidade. Ou às vezes que a gente tem até algum tipo de restrição, que a gente tem até um tipo de constrangimento, e que a gente tem a necessidade de interagir com essas pessoas aqui na Terra justamente para ter oportunidade de resolver os nossos problemas. A gente está tendo contato com essas pessoas aqui, que é um contato difícil, às vezes uma relação que é conflituosa, pode ter uma perseguição,
Então, esse ambiente aí de prova, ele é importante para a gente pensar nele, porque nem tudo na família da gente, ou melhor, quase nunca, né? A família da gente vai ser uma família de eterna afinidade, de todo mundo em comunhão, de tudo funcionando perfeitamente. Na verdade, não. Ela é um ambiente de bastante desafio. Então a gente quer discutir hoje aqui exatamente isso. Qual que é o limite, né, desse comportamento nosso de aceitar ou de trabalhar com essas restrições, com essas dificuldades que a gente tem frente aos nossos próprios familiares. Então o primeiro ponto que eu quero tratar é justamente disso. Não é só o pai biológico, só a mãe biológica que a gente deve honrar. É claro que a gente não vai jamais desprezar, né, quem nos gerou, quem nos deu o corpo físico, né, quem teve a responsabilidade de nos trazer a esse mundo corpóreo, mas a gente também tem a necessidade de tentar identificar quem são também as outras pessoas a quem a gente deve honrar, às vezes até como pais, né? Aquele avô, aquele tio, aquela avó, aquela tia, aquela pessoa que está próximo no nosso ambiente que de certa forma também contribuiu para a nossa evolução, para a nossa criação, inclusive aqui na Terra, né? E também estar atento a essa situação da parentela espiritual e tentar compreender sempre que aquele familiar, por exemplo, que nos persegue, ou aquele familiar que está sempre batendo cabeça, que todo mundo tem que, de certa forma, às vezes, parar o que está fazendo para ir lá socorrer, aquela pessoa que tem sempre dificuldade em ordenar a vida dela, a gente muitas vezes quer sempre fazer a crítica, né? A gente quer sempre fazer a condenação. Mas talvez seja importante a gente tentar entender essa pessoa também como alguém que está aprendendo. Alguém que também está tentando evoluir. Alguém que, de repente, foi imposto um desafio e que ela está tendo dificuldades para transpor esse desafio. E que se nós formos o responsável por aumentar esse desafio da pessoa, para aumentar a dificuldade dessas pessoas, será que a gente está agindo de uma maneira cristã? Porque tem aquela máxima, né? Muita ajuda que não atrapalha. Nós vamos ser o que vai atrapalhar ou vamos ser o que vai tentar ajudar? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos tentar... E é difícil, viu? É difícil. Na minha família, eu talvez seja até um, né, dos que... a gente quer sempre, às vezes, pensar no outro como o difícil, né, o complicado. Mas talvez sejamos nós também o complicado. Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez a gente ache que nós somos o certinho, mas talvez até sejamos nós, né, o ponto aí de reflexão. Mas tudo bem. Essa forma de entender o próximo como um aluno, a gente pode falar até como uma criança que está em evolução, abre muito os olhos da gente, abre muito a nossa percepção, ajuda, né, a abrir a nossa percepção para entender como que funciona essa evolução. E nossos pais, né, trazendo aqui para o nosso contexto do nosso estudo, os nossos pais também têm que ser entendidos assim. Não tem a música do Legião Urbana, né, do Renato Russo, fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E tem uma parte na música que ele fala dos pais, né? Até me deu um branco agora, como é que é? Você lembra? Dos seus pais, eles são crianças como você, são o que você vai ser quando você crescer. Não é isso? Então é isso, né? De certa forma, o Renato Russo está trazendo aí até um elemento da nossa doutrina, né? Porque pensa bem, se você imagina os seus pais como crianças que também estão aprendendo, e se você tem algum tipo de questão, de algum problema com seus pais, você imaginando seus pais, então, como crianças, que também estão aprendendo, é a chave para você
conseguir perdoar, né? A chave para você conseguir tirar esse peso, ou alguma revolta, ou alguma coisa que te freia a evolução, né? Esses são pontos que eu gostaria de chamar aqui. Aí o capítulo vai trazendo as considerações, e o primeiro ponto que ele traz é a piedade filial. Aí ele traz, né, aquela situação. Amar ao próximo como a si mesmo, né, e a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Mas quem é o mais próximo dos próximos que nós temos? Quer dizer que nós vamos perdoar o vizinho, temos que perdoar a esposa, temos que perdoar o colega de trabalho, temos que perdoar aqui o irmão do centro espírita. Aí você perdoa todo mundo, mas para o seu pai e para a sua mãe o peso é diferente? Eles não são os mais próximos dos próximos? Não é verdade? Então, essa piedade filial, a gente compreende essa necessidade que nós temos de ser mais brandos, de ser até mais compreensivos, mais indulgentes, ainda mais compreensivos, né, com os nossos pais do que com os outros. Não é o contrário, não. Não é porque meu pai ou minha mãe, eles tinham a obrigação de... Não, é o contrário. Você é que tem que fazer o peso. Não, mas é meu pai e minha mãe. A minha obrigação, inclusive, de ser mais condescendente. É de ser mais compreensivo. Até porque todos nós sabemos, né, gente? Todo mundo aqui, acho que você não, mas a maioria de nós aqui somos pais e mães, né? Você não é, né, Moisés? Ainda não, né? Mas o senhor é? Eu tenho filho, né? Pois é, tem filho, tem neto? Acho que todos nós aqui temos. Aí, eu tenho um neto. Ó. Você tem um neto sem ter sido pai. Importante. Mas é isso, gente. Essa piedade filial, ela passa por isso. Passa por a gente ter esse pensamento, essa condescendência, essa indulgência até maior com os nossos pais. E como eu estava dizendo, todo mundo que é pai aqui, ou avô, no caso, sabe o quanto é difícil lidar com essa pressão, lidar com essa responsabilidade de criar as crianças, né? Muita gente não consegue lidar muito bem com isso, porque não é a noite de sono que você perde, né? Não é o trabalho a mais que você tem que fazer para ganhar mais dinheiro, não é esse o grande desafio, na verdade, de criar, né, uma criança. O grande desafio, pelo menos que eu percebo, é você lidar com o psicológico, é você lidar com o seu emocional e não se perder nessa responsabilidade que a gente tem de criar, de educar, de levar, fazer o máximo possível para tornar aquela criança uma boa pessoa no que nos compete como pais, né? Mas tornar aquela pessoa, aquela criança uma boa pessoa, uma pessoa de bem, um bom cidadão, né? E assim por diante. Então é essa responsabilidade, lidar, né, com essa responsabilidade, que eu acho que é o maior desafio que nós temos. Mas o que significa esse honrar o pai e mãe? É tipo assim, falou mal da minha mãe, eu vou lá e sento a mão na cara da pessoa, agrido, com minha mãe, você não fala assim da minha mãe, não fala assim do meu pai, que senão você vai ver como é que é. É tomar esse tipo de situação, é partir para agressão física ou agressão verbal? Isso que é honrar a família? Não, gente, não é isso, né? Claro que não. Honrar a família, honrar o pai e mãe, no caso aqui do nosso estudo mais direto, é fazer de tudo que você pode em termos de proteção, não só a proteção material, mas a proteção também psicológica, né, emocional,
está sempre, na medida do possível, né, disposto a estar ajudando financeiramente, se for caso os pais precisem disso, né? Está participando das situações do dia a dia dos pais, né? Se precisa de um auxílio no sentido de saúde, você está sempre disposto, está sempre interessado. Isso faz muita diferença, né? Porque à medida que a pessoa vai ficando idosa, se ela não tem esse acompanhamento dos mais jovens, dos filhos, dos netos, ela vai meio que se sentindo solitária. Isso pode ser, inclusive, causa de depressão, e aí a coisa vai virando uma bola de neve, né? Vai ficando cada vez... Às vezes, onde não tinha um problema, acaba criando esse problema, né? Então, isso também é honrar o pai e mãe, né? Você está sempre disposto a ajudar, está sempre disponível e se interessar pelos problemas deles, ir atrás de fazer um carinho, de fazer uma visita e tá participando, enfim, está participando positivamente, né? E no fim das contas, o que é honrar o pai e mãe, né? Por que é tão importante isso? Porque você honra o seu pai e sua mãe não praticando aquele pecado que talvez seja um dos piores pecados que existem, né? Que é o pecado da ingratidão. Porque por menos que o seu pai e que a sua mãe tenham feito para você, por menos participativo, por menos responsáveis que eles tenham sido, por menos bons na sua concepção, né? Claro que cada um de nós aqui vai ter a sua. Mas pelo seu crivo, por mais que eles tenham sido pais ruins, eles foram responsáveis pela sua concepção. Só isso já é motivo para você não cair no pecado da ingratidão. Não é verdade? Ah, mas isso é um absurdo, porque, veja, o pai abandonou a família com os filhos, e isso foi uma coisa que trouxe bastante sofrimento, minha mãe teve que cuidar de todo mundo sozinha, e realmente é uma atitude reprovável, né? E que dificultou aí a evolução da família, trouxe traumas, e isso é corriqueiro, inclusive, na nossa sociedade. Mas mesmo assim é seu pai. E eu ouvi uma vez um podcast, um cara que é treinador de jiu-jitsu, conceituado, um cara que já foi campeão muitas vezes, e ele contando a história dele, como foi, né? Que ele teve o pai presente até os 8 anos de idade. Aos 8 anos, um problema com a mãe dele lá, o pai abandonou a família. E acho que ele só foi ter contato com esse pai depois de muitos e muitos anos, depois que ele já era homem formado, adulto já. E o entrevistador perguntou para ele, mas e aí, você tem algum problema em falar dessa relação com seu pai? Não tem problema nenhum. Não tenho nada contra o meu pai, ele tomou a atitude dele lá, mas de uma forma ou de outra minha mãe foi guerreira, conseguiu cuidar a família, seguiu adiante e até tenho contato com ele, claro, não é um contato como seria de um pai participativo, não tem esse cotidiano, no dia a dia, todo mundo junto ali, né? Enfim, as circunstâncias fizeram com que seja uma relação um pouco mais fria do que poderia ser. Mas não tenho nenhum problema com meu pai, não. Até porque, aí ele segue, né? Até porque, por pior que meu pai tenha sido, no mínimo ele me deixou um exemplo, que é o exemplo do que não se deve fazer. Porque eu senti na pele o quanto é ruim crescer sem um pai. Então, se foi tão ruim para mim assim, o meu pai não ter crescido ao meu lado, ele me deu um exemplo do que não se deve fazer. No mínimo, ele me ensinou isso, né? Então, ele não tem no coração dele essa vingança, esse sentimento de vingança, não tem esse sentimento de raiva, não, ele superou tudo isso. Agora, é claro, não falando especificamente desse exemplo, mas é claro que esse julgamento ele não faz, o filho não deve fazer, na verdade, né? Mas esse julgamento cabe a quem fazer? Aí é a Deus. Então, se nós não
não tratamos nossos filhos com a responsabilidade que deveria, mesmo que nossos filhos depois nos perdoem, nos faça a caridade de não nos odiar, que faça a caridade, né, de não nos vingar, mas isso não apaga a falha que o pai teve. Então essa responsabilidade aí, essa pendência, ele vai se ver depois lá com a justiça divina. Né? Que a gente, às vezes, tem dificuldade de compreender isso, né Raimundo? Então, o fato de haver o perdão não exime a culpa da pessoa que praticou o erro. Não é verdade? E tem outra coisa também. A gente fica falando, porque o pai abandonou a família, isso realmente é reprovável e tudo, mas vejam bem, existem situações até piores do que o pai abandonar uma família. Né? Questões de abuso, tanto abuso de violência, abuso sexual, e vocês imaginem, né? Às vezes uma pessoa que não está conseguindo suportar aquela pressão de ser pai, de repente ela até saindo, até melhor mesmo. Né? Existem situações até piores do que a ausência. Ficou toda uma história aí. A minha ex, que me deu meu filho me deu nelas. A minha esposa contou eu. A sua história... Mas ela usou de traição comigo. Certo. Mas traição não foi de fisicamente, foi de maldade psicológica. Sim, sim. Aí eu escutei o que? Eu escutei o que? Mas são situações que a gente tem que lidar na vida da gente. Né? Nem tudo vai ser um mar de rosas na vida. Não foi para isso que a gente encarnou, né? Não foi para viver em completa felicidade, não é verdade? Mas a grande questão, como a gente sempre fala aqui, não é passar pelas dificuldades. É como a gente vai passar por essas dificuldades. É como a gente vai saber lidar com essas situações. Tem uma situação que é falada aqui nesse capítulo, que é de quando Jesus está pregando numa casa e a Maria, né, a mãe de Jesus, e os irmãos dela, e os irmãos de Jesus, no caso, eles vão até a porta da casa e aqui é deixado nas Escrituras, né, está lá na Bíblia também, até posso passar depois aqui, é lá em Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35. E também está em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Então o que acontece? Vai então Maria e os filhos de Jesus à porta dessa casa onde está havendo a pregação de Jesus, e a casa está, né, cheia de gente, pelo jeito eles não conseguem entrar, e mandam chamar Jesus. E quando chama Jesus, ele diz, sua mãe e seus irmãos estão aí e estão te chamando lá de fora, para você ir lá. E Jesus diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele diz isso para quem está presente na casa com ele. Aí ele diz, vocês são minhas mães, vocês são minhas irmãs e vocês são os meus irmãos. Aí muita gente diz, olha só, Jesus renegou a mãe dele. Muita gente interpreta assim, olha só, porque... Bem, então é uma polêmica, é um ponto polêmico. Jesus então está se contradizendo. Ele diz para honrar o pai e mãe, e quando a mãe manda chamar, ele diz que, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Bem, à luz aqui da nossa doutrina, o que eu compreendi? Eu posso estar compreendendo errado, mas é o meu raciocínio. Jesus usou essa situação, primeiro, para poder trazer aquela audiência, quem estava assistindo ali, esse conceito de quem é a família terrena e de quem é a família espiritual. Porque ele diz, todos vocês que cumprem a vontade do Pai são minha mãe, né, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Por causa dessa afinidade espiritual que a gente estava falando. São os mansos de espírito, são aqueles que buscam a evolução, são aqueles que sabem compreender
as palavras e que estão com o coração aberto para poder fazer as coisas de Deus. E tem que considerar também o contexto da fala de Jesus. Que se a gente tira de contexto, realmente fica parecendo que ele está fazendo uma desonra à família dele. Ué, rejeitou os irmãos, rejeitou a mãe? Na própria passagem aqui do Evangelho, eles dizem aqui, ó, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Então tinha tanta gente na casa, então provavelmente Jesus foi chamado para almoçar, para comer ou jantar naquela casa. Tinha tanta gente que eles não conseguiram, né? Jesus, os apóstolos e os discípulos nem conseguiram fazer a refeição. Né? Imagina o assédio que foi, né? E sabendo que Jesus então estava naquela casa, o que aconteceu? Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Então, qual que é o contexto que eu imagino aqui? Eu imagino o seguinte: Maria era a mãe de Jesus. E Jesus, com a pregação que ele fazia, ele estava sendo perseguido, né, primeiro pelos fariseus e por toda aquela elite religiosa que tinha ali, que via ele como uma ameaça. E Maria não era boba, né, gente? E uma mãe também, ela sempre vai querer o quê? Proteger o filho. Claro, evidente, né? Não precisa ser muito esperto para entender isso. Então, ela provavelmente estava muito preocupada com a segurança do filho dela. E Jesus, pelas pesquisas que eu fiz aí, ele é o primogênito de Maria, né? Existem bibliografias aí que apontam que depois de Jesus, Maria até teve outros filhos, mas Jesus era o primeiro filho dela. Mas também é fato, pelas pesquisas que eu fiz, que Jesus não era o primeiro filho do José. José teve um casamento anterior, não sei por qual motivo, provavelmente ficou viúvo, né? E a Maria, então, foi o segundo casamento dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus tinha irmãos mais velhos por parte de José. E no Oriente Médio, né, até hoje, né, em algumas culturas, na nossa não, né, mas em algumas culturas, o irmão mais velho, o primogênito, ele é o cara, né, que vai substituir, né, o pai ali quando o pai morrer. Então ele tem um poder especial. E a gente diz aqui, ó, as escrituras dizem que essa família de Jesus, né, os irmãos dele provavelmente, diziam que ele perdera o espírito e queriam se apoderar dele. Ou seja, Maria provavelmente estava preocupada com a segurança dele por causa da repercussão negativa que estava tendo dentre a religiosidade lá, né, as lideranças religiosas, e os irmãos que não gostavam de Jesus, né, que não compartilhavam dos ensinamentos, que eles se opunham ao que Jesus estava pregando, certo? Então, eles queriam apoderar-se de Jesus porque ele perdera o espírito. Então, o contexto já muda totalmente. Vejam que Jesus já tinha começado o ministério dele, já estava fazendo a pregação, a profecia já estava se cumprindo, e tanto a mãe, que provavelmente influenciada até pelos irmãos mais velhos dele, estavam então tentando interromper esse processo. Então eu imagino esse contexto para a gente entender que não, Jesus não fez nenhum tipo de desonra à mãe dele. Ele fez essa exposição, essa separação, esse ensinamento, na verdade, de que existe a família terrena e existe a família espiritual, né? E não deixou que aquela pressão que a família dele estava fazendo interrompesse a tarefa que ele tinha, a missão que ele tinha a cumprir. E também a gente há de considerar que existem várias outras passagens em que Jesus não desonra a mãe de forma alguma. Até
enaltece. E uma delas, que é bastante, né, conhecida, que é quando teve o casamento do primo dele, que acabou o vinho, né? Eles compraram lá o vinho e a festa teve mais gente do que tinha imaginado, e isso ia ser um vexame acabar o vinho antes de acabar a festa, né, para a família do noivo. Então, quando perceberam isso, Maria ficou sabendo e chamou Jesus e disse: olha, ajuda porque vai ser uma calamidade, né? Imagina o vexame que vai ser para a família. Então ela convence Jesus a fazer o milagre do vinho. Transformou então a água ao vinho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque até então Jesus ainda não tinha começado a missão dele. Mas provavelmente no lar, a mãe já tinha visto que Jesus fazia essas manipulações. Sim, claro. Ela falou: você consegue. Ela falou. Só que ele não se sentia ainda, né, Pérola, preparado para fazer. Ainda ele não tinha, né, o humano, né? O corpo humano dele estava se manifestando. É claro que ele tinha receio de não estar pronto. Então é ela que dá força. Não, você vai conseguir. Ela usou então aquela situação de dificuldade que a família estava passando para incentivá-lo, para dar, como se diz hoje em dia, né, para dar moral para ele se sentir confiante e começar o ministério, que é quando começou tudo isso que a gente... Entendeu? E outra coisa, e ele não queria naquele momento, mas ele respeitou a autoridade dela como mãe e fez o que ela mandou, fez o que ela ordenou, porque foi uma ordem que ela deu, né? O ministério que era uma intercessão da Virgem Maria. Oi? Da Maria Santíssima, era uma intercessão dela. Sim, então, vejam bem, vejam que toda a missão então de Jesus, o ponto de partida mesmo foi qual? Foi pela intercessão de Maria, o que refuta, né, essa ideia que alguns têm de que Jesus desonrou a mãe dele, né? Nós estamos aí com o tempo já esgotando, eu não sei se dá tempo de fazer. Vocês têm mais uns 5, 10 minutinhos aí, ou acho que a gente para agora? O que você acha, Pérola? Você sabe. Vamos tentar fazer rapidinho aqui. O pessoal gosta, né, que a gente conta umas histórias de vez em quando, né, Raimundo? Vamos tentar fazer uma aqui bem resumida. Tinha seu Antônio. Seu Antônio é um cara, é um homem difícil, bonitão, né? Cara charmoso, então ele tinha facilidade assim com as mulheres, né? Ele contava uma história ali, só que ele também gostava de beber uma, né? Ele gostava, ele era... E com o passar do tempo ele foi meio que se perdendo nesse negócio da bebida, não conseguia controlar e tudo. Ele até pegou um apelido, Antônio Bizarro, de tanto que ele dava trabalho depois que ficava bêbado. Mas, com as mulheres, ele fazia sucesso. O que aconteceu? Numa dessa aí, tinha a Lourdes. A Lourdes era filha única de uma mulher e tal. E essa mulher também era solteira, mãe solteira. E ele usou lá as ferramentas dele lá, né? Iludiu a moça, ficou com a moça. E a mulher ficou grávida. E ele bebendo, foi, até registrou a criança e tal, mas não foi morar junto, nem nada. Ficou ela para lá e ele para cá. E com o passar do tempo, ele meio que perdeu o contato até com a filha, com a esposa e tudo. Com a esposa, né? Com a mãe da criança, que era a Lourdes, né? E foi passando o tempo, e ele só no alcoolismo. Passou vários anos, os amigos dele falaram assim: o Antônio Bizarro está cada vez mais bizarro, nós vamos ter que tomar atitude, senão ele vai, inclusive, vai até cometer algum crime e ser preso, porque ele fica agressivo, altera tudo. E convenceram um padre, e o padre, então, conseguiu lá, num projeto lá no social, internar o Antônio Bizarro.
E o Antônio Bizarro, então, foi, né, internado para tratar o alcoolismo dele. E deu trabalho, ele não era fácil, não. Mas passa-se os anos e ele, então, consegue sair, né, do internato dele lá. E quando ele sai, ele recebe uma intimação judicial. O que aconteceu? A filha dele já tinha 2 crianças, cada uma de um pai diferente, e estava tendo o terceiro. No terceiro, ela teve problema no parto, faleceu, e a criança faleceu também. A mãe dela já tinha morrido, e ela não tinha irmãos. Não tinha contato nenhum com a família da mãe. O pai ela nunca conheceu. O pai, no caso, era o Antônio, né? Mas o pai das crianças também, sabe Deus quem são eles. Por quê? Porque a filha do Antônio Bisonho arrumou um Antônio Bisonho para ela também, né? No caso, 3, né? Aquela coisa, né? Vai e volta, né? Então a moça falece, a filha do Antônio Bisonho falece e fica 2 crianças. Um de 4 anos e uma menininha de 1 ano e pouco. Mal tinha aprendido a andar. E chega a intimação que o Antônio é o único dos parentes que a justiça conseguiu identificar. E ele, como ele estava saindo lá da clínica de reabilitação, foi intimado. E ele falou assim, quer saber? Eu não tenho condição de cuidar dessas crianças. Como é que eu vou? Eu já sou 50 e tantos anos, nunca tive família, né? E não tem trato nenhum com criança e tal. Mas aí o padre falou, não, Deus te ajuda. Deus é com você. Acredita em Deus, espera que nas dificuldades Deus te ajude. E assim ele sentiu aquela coisa, não, vou usar isso como inspiração. E foi atrás. Né? Pegou as crianças, foi lá para a casa onde a filha dele morava. A filha que ele, há quantos anos? Porque ele só viu quando era criancinha também. Mas ele pegou, não, é a minha chance. Eu vou fazer de tudo agora para fazer tudo certinho. Já parei de beber, vou agora dedicar minha vida para essas 2 crianças, meus netos. Né? Então, as crianças com aquele olhão daquele tamanho, né? Eu nunca tinha visto o cara, né? Perdeu a mãe, imagina o trauma, né? Aí o padre foi, os amigos ajudaram, levaram ele lá para a casa da filha dele, tudo. Arrumaram um dinheirinho para ir lá e depois do final das contas ficou R$10 para ele. E os meninos com fome, era hora de fazer a janta, né? E ele não tinha. Ele foi lá, olhou o que tinha um arrozinho lá que a mãe deixou quando morreu, um pouquinho de óleo. E ele falou assim, e o que eu faço? Pegou os R$10 que ele tinha, foi como se fosse o mercado do Léo aqui. Foi lá, falou, vou comprar uma linguiça, que é mais fácil de fazer, eu não sei nem cozinhar, mas fritar linguiça eu conheço, eu sei como é que é. Quando ele chegou lá para comprar os R$10 de linguiça, o menino de 4 anos ficou olhando sabe aquelas coisas de bolinha, de borracha, que joga a bolinha e fica quicando? O menino era maravilhado naquilo, nunca tinha tido uma. E ele pensou, vou ganhar a confiança do menino, melhor dando um mimo pro menino, um brinquedinho, não vai custar nada. Em vez de comprar R$10, eu compro 9, eu fico sem comer. Se não der a linguiça, eu fico sem comer, eles comem a linguiça, mas o menino ganha uma bolinha dessa. Então ele deu a moedinha de R$1, o menino pegou a bolinha e imagina, né? A criança ficou maravilhada, né? Aquele cara que ele nem conhecia deu uma bolinha e foram para casa. Chegou lá na casa, os meninos jogando aquela bolinha para um lado e para o outro. Ele já começou aí, já não deu certo, já estou começando a ficar irritado com essa gritalhada desses meninos e essa bagunça que eles estão fazendo. Mas tem que ter paciência. Aí ele foi fazer um arroz lá, foi fazer pegou a frigideira, achou onde estava a frigideira, colocou o resto do óleo que sobrou e colocou aquele óleo esquentar, né, para poder fritar a linguiça. E isso já estava escurecendo porque já estava ficando de noite. E só um pouquinho de sol estava entrando assim, né, na janela da cozinha. Quando de repente acaba a luz. Acabou a luz, ele pensou, será que foi no bairro todo? Aí quando ele olha pela janela, os postes estavam acesos. E só a casa dele estava sem luz. Ele pensou na hora, deve ser que a minha filha não pagou a conta de energia. Claro, né, ficou tanto tempo internada, e quem pagou essa conta? Ninguém, né?
ela não tinha família, não tinha ninguém com ela. Então estão desligando o padrão. Então ele correu lá no padrão e viu que como se fosse a nossa CEMIG, né, a concessionária, estava terminando já de descer. Não faz isso. Tentou convencer os caras para não desligar a conta, porque estava com 2 crianças, uma pequenininha, chegando aquele dia na casa, como é que ia fazer e tudo. Enquanto ele estava fazendo essa discussão com o pessoal do corte de luz, ele escuta as crianças gritando lá dentro da casa. Porque a bolinha, o que aconteceu? O menino jogou a bolinha quicou ali e caiu em cima do fogão. E a frigideira estava com óleo, né, para fritar a linguiça. E nisso o menininho chegou lá, de 4 anos, foi pegar e o menino pensou, ele não pode ver que a bolinha caiu em cima, que vai brigar comigo, ele nem conhecia ele direito, então o menino, sem o avô ver, foi tentar pegar a bolinha. E é claro, no que ele foi tentar pegar, ele tirou, provavelmente assustou, e esbarrou na frigideira, e a menininha estava do lado, de 1 ano e pouquinho, né? E caiu aquele óleo todo em cima da menininha. E a gritaria começou, né? E ele, na hora que ouviu o grito, ele já lembrou a frigideira com óleo. E lembrou na hora do que o padre falou, mas Deus é comigo, Deus vai me ajudar a sair dessa. Ó, chega a arrepiar. Ele correu desesperado lá para dentro, até os caras da concessionária de energia saíram correndo atrás, né? Porque criança gritando desse jeito. Quando ele chegou lá, ele viu o menino tentando ajudar a menininha, e a menininha fazendo assim, né? Com os bracinhos e chorando lá. Ele pega a menininha, sai correndo com ela, um dos funcionários vai com ele, que é para levar no hospital, né? Sai correndo, eles entram no carro, e um dos caras, o funcionário, fica, porque afinal tinha um menino ainda, de 4 anos. Aí o cara, assustado, né, já meio escuro, o cara olhou assim, o menino, quietinho o menino estava em choque, né, provavelmente. Aí ele olhou para, mas o óleo no chão deve estar queimando os pés do menininho, pegou o menininho. Aí colocou assim e foi ver o que é agora que eu tenho que fazer. Ele foi e olhou o fogão, né? Olhou o fogão, nenhuma chama acesa. Ele colocou a mão no óleo, estava até um pouco quente, mas não estava quente assim, né? No que ele foi olhar, as chamas todas apagadas. Ele pega o botijão de gás, levanta o botijão de gás com uma mão só. O gás tinha acabado, antes do óleo ferver. E nisso ele ouve o som do carro voltando, com o Antônio, com a criança, agradecendo a Deus, porque na hora que mais precisou, Deus ajudou. Então, como que Deus ajudou? Deus ajudou fazendo, né, com que o gás acabasse antes do óleo chegar a um ponto que queimaria a criança. Então, com ele abraçado com a criança dentro do carro, ele percebeu que não, está suja de óleo, um pouquinho quente, mas não chegou a queimar a criança. Então, deram o banho na criança e está limpo. Então é essa a história do Antônio. Então por que a gente fala isso? Qual que é o motivo aqui? Porque esse capítulo, né, Raimundo, eu acho que ele fala muito mais de família do que de pai e mãe. E a gente, quando tem essa certeza de que, lembra que eu falei no começo dessa responsabilidade que nós temos, e a gente se perde nessa responsabilidade, às vezes fica com medo, meu Deus, para criar um filho é muita responsabilidade, isso é uma coisa. E a gente, né, tem essa dificuldade mesmo. Mas ele lembrou do que o padre falou, não, mas Deus ajuda, Deus está com ele, esteja com ele que ele está com você. Então eu acho que eu consegui resumir a história, mas é essa mensagem que fica. Estejamos com Deus, porque Deus está sempre com a gente. Por favor,